Grilhões partidos. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7. 12. Histeria. Prosseguiam as valiosas explicações ante os quadros vivos, nos quais auríamos indispensáveis conhecimentos para a própria iluminação. Confirmávamos que o homem é o juiz de si mesmo, recolhendo da atividade em que se envolveu os frutos merecidos da plantação realizada. Os conceitos de justiça ampliavam-se e as soberanas leis de amor se nos reafirmavam então como as mais elevadas manifestações da sabedoria divina. A reencarnação, desse modo, afigurava-se-nos como uma escola de recuperação, na qual os espíritos se aprimoram, mediante cujo labor recuperam o patrimônio da paz, malbaratado nas aventuras da insensatez e da perversidade. Cada homem é a soma das suas realizações. Na problemática das enfermidades mentais, melhor se desvelam as paisagens íntimas de cada ser, uma vez que o impositivo do resgate exige da organização fisiopsicológica a exteriorização dos abusos e crimes perpetrados anteriormente. Ninguém se exime às consequências da culpa. Essa inculpe na tecelagem sutil e poderosa do perispírito, o de que tem necessidade para anular o gravame. Enquanto reflexionávamos, o sábio orientador indicou-nos uma enferma de aproximadamente 25 anos que dormia, anestesiada pelo sedativo utilizado fazia poucas horas. Ressonava ofegante, traduzindo indisfarçável mal-estar. Não se trataria de algum pesadelo? Inquiria atencioso. Certamente, anuiu o afável. Essa ocorrência, volvi a inquirição, decorre de algum encontro espiritual infeliz no qual se vê perseguida? Poderia ser, respondeu, aprofundando a observação. No caso em tela, porém, encontra-se a dormir espiritualmente. A continuidade dos fortes sedativos por processo de assimilação perispiritual prosta-lhe também a alma aturdida. No entanto, fenômenos inconscientes produzem-lhe sonos desagradáveis por automatismo psicológico, que são fruto das recordações impressas nos dédalos da memória perispiritual. Esta é nossa irmã Angélica, cuja distonia nervosa começou a partir dos 14 anos de idade, agravando-se a pouco e pouco. A princípio, suas crises eram amenas, tornando-se mais a miúde nos últimos meses. É portadora de uma psiconeurose de natureza histérica, em longo curso, a caracterizar-se por ataques violentos de psicastenia dolorosa, que surgiu em consequência dos distúrbios neurovegetativos que vem experimentando desde algum tempo, acompanhados por outros distúrbios de ordem motora. De início, as síndromas eram perturbadoras, revelando-se em estados de hiperestesia, como de hipoestesia, em que experimentava rudes embates, dos quais saía triturada emocional e fisicamente. Tornando-se condicionada por impressões profundas da personalidade desequilibrada, vem caminhando de estágio a estágio na direção da loucura. O tratamento a que se vem submetendo, felizmente, ser-lhe-á muito salutar. E porque a mãezinha seja credenciada por expressivos títulos de enobrecimento moral, sua interferência pela oração fê-la granjear a assistência de generosos benfeitores do nosso plano que a vêm auxiliando no ministério da recuperação.
Algumas entidades perniciosas que a martirizam, utilizando seu desequilíbrio, deverão corporificar-se por seu intermédio mais tarde, caso esteja disposta à maternidade, cessada a doença atual, o que se encarregará de consolidar-lhe a cura, ficando assim liberada em parte dos pesados débitos. O sábio mentor acercou-se de Angélica e tocou-lhe o centro cerebral, que ao contato da mão poderosa impregnou-se de coloração específica, passando a vibrar singularmente. Aplicou o mesmo recurso no centro coronário e logo após ao genésico. Ativados habilmente, filamentos coloridos acionados por energia especial passaram a vitalizar os demais que se acenderam como lâmpadas mágicas, nas quais tonalidades variadas oscilavam em calendoscópio, circulando e vibrando numa irrigação por toda a aparelhagem fisiológica, agora luminosa aos nossos olhos, como se as artérias, veias e vasos estivessem percorridos por desconhecido gás neon, que se exteriorizava em todas as direções. Nos núcleos de força perispiritual mais intensas eram as cores em círculos concêntricos sucessivos. A paciente agitou-se mais fortemente por um momento, sem despertar, e logo após acalmou-se. Quando o instrutor desfez o circuito provocado pela sua energia através do centro coronário, passaram a diminuir as fulgurações que se reduziram consideravelmente, permanecendo debilmente lampejantes. A histeria, tornou a consideração, já era conhecida desde remota antiguidade. Fenômenos psíquicos, por ignorados muitas vezes, foram com ela confundidos como reciprocamente ocorria. Na Idade Média, graças às superstições engendradas pela ignorância e mantidas pela intolerância, a histeria alcançou seu período áureo, particularmente quando das ocorrências das possessões espirituais coletivas que tomavam de assalto cidades, regiões, monastérios, do que decorreram as hoje clássicas demonopatias, rudemente punidas pela Igreja, mediante aplicação de métodos nefandos. Tais crises psíquicas repetiram-se posteriormente durante o chamado período romântico no século XIX. A Jean-Martin Charcot, o célebre anatomopatologista do sistema nervoso, que se dedicou às questões da psiconeurose, entre outras, a histeria tornou a celebridade nas aulas por ele ministradas entre 1873 e 1884, onde era médico desde 11 anos antes. Desdobrando-se-lhe as pesquisas, o professor Pierre Janet facultou-se transferir para a histeria um sem número de síndromes nervosas, descobrindo o subconsciente através do qual procura negar toda a fenomenologia mediúnica. A atitude extremista do respeitável estudioso em torno de tão grave problema fez que a sua teoria pecasse pelos absurdos, hoje reaparecendo em muitos aspectos, comprovadamente ultrapassada. Por muito tempo acreditou-se que a histeria estava vinculada exclusivamente às questões uterinas, o que a tornava imoral e pecaminosa, no que Freud, ao conceber as bases da psicanálise, discordou frontalmente mediante bem fundamentadas razões, constatando estados histéricos também nos homens. Identificando a região do polígono cerebral de Wundt e Charcot como a sede do subconsciente, Janet e mais tarde Grasset desenvolveram a estranha tese com que esgrimiu cegamente contra a mediunidade desde 1889, quando apresentou o resultado dos seus estudos na obra intitulada L'automatisme psychologique.
O debate em torno do subconsciente, desde então, vem sendo grande, hoje ressurgindo sob a designação de hiperestesia indireta do inconsciente, entre os modernos adeptos da parapsicologia, partidária da psicologia sem alma. Não nos cabe dúvida quanto à fragilidade de tal enunciado, desde que nos constituímos evidência da sobrevivência ao túmulo e do intercâmbio entre as duas esferas de atividade, a espiritual e a material. Não negamos as possibilidades do subconsciente, aliás, estudadas pelo codificador do Espiritismo, que merece, todavia, mais detida análise. Como desejando ser mais explícito, prosseguiu. Angélica vem de um passado moral pouco recomendável. Jovem e atraente, aos primeiros dias do século atual, consorciou-se por imposição paterna com um homem a quem não amava, mais idoso que ela, o que lhe constituiu a princípio inominável martírio. Seu consorte, impossibilitado para o matrimônio, confidenciou-lhe o problema que o afligia, prometendo-lhe regular liberdade, desde que se mantivesse as conveniências sociais para ele relevantes. Tal conjuntura afetiva constituía já uma medida coercitiva de que se utilizava a vida, a fim de discipliná-los corretamente. Deveria, portanto, ter aproveitado a oportunidade mediante a austeridade moral que aguindaria a relevante posição espiritual. Isso, porém, não se deu. Acobertada pelo esposo insensato e leviano, tombou em quedas sucessivas, ocultando os frutos das dissipações por meio de infanticídios impiedosos que se repetiram por 4 vezes consecutivas, no último dos quais logrou ser expulsa do corpo mediante hemorragia violenta. Ao despertar no além, reencontrou aqueles que impedira de renascer, passando a sofrer suas acrimônias, injúrias e rudes perseguições. Infelizmente, conduta que tal ainda hoje é corrente: apagar o erro por meio do maior crime, isto é, ocultar o ultraje moral, incidindo no aborto delituoso, destruindo quem não tem culpa da leviandade. A lei, porém, sempre chama a necessárias contas todos os seus arbitrários desrespeitadores, como estamos verificando. Ao reencarnar-se, o espírito culpado, através de processo muito complexo, fixou no centro coronário, onde se situa a epífise, a veladora da sexualidade, os abusos anteriormente cometidos, que foram sendo revelados à medida que a puberdade ativava o centro genésico, produzindo-lhe o estado atual e, simultaneamente, fazendo que a memória dos sucessos infelizes começasse a transladar-se do inconsciente profundo para o consciente atual, em forma de tormentosas crises evocativas das sensações experimentadas nas pavorosas regiões de dor donde proveio. O inconsciente possui, portanto, fatores preponderantes, não porém exclusivamente desta encarnação, conforme desejam os estudiosos materialistas, que apenas percebem os efeitos sem aprofundarem as causas. E será ela uma obsediada no sentido lato da palavra? Aventei. Sim, concordou. Aqui, porém, a obsessão é efeito contingência natural da sintonia da mente endividada com as mentes das suas vítimas. Nela mesmo, na paciente, nas zonas fisiológicas estão as distonias psicofísicas já instaladas pela consciência culpada, em forma de sintomas vários e desconexos, que no caso constituem-lhe a histeria. O benfeitor aplicou-lhe recursos próprios por meio de passes especiais, enquanto nos quedamos a meditar, procurando melhor entender as sutis vinculações causa-efeito na histeria e na obsessão, na loucura e na possessão.